Eu estava ali, ajeitando as últimas bolas da árvore de Natal, quando a campainha tocou tipo desesperada. Eram 7 horas da noite do dia 23 de dezembro, véspera da véspera, sabe? Eu abri a porta e a Jéssica, minha cunhada, literalmente empurrou 3 crianças para dentro do meu apartamento. "Ó, se vira aí, a gente volta semana que vem." Semana que vem? Eu pisquei umas 5 vezes tentando processar. Atrás dela apareceram mais 2 crianças, os filhos da minha irmã Patrícia. 5 crianças. 5. A menor tinha 3 anos, a maior tinha 9. "Jéssica, espera, como assim semana que vem? Onde vocês vão?" Ela já estava descendo a escada. "Seus pais não te avisaram? A gente combinou tudo com eles." E sumiu. Eu fechei a porta com 5 crianças me olhando. O Brian, de 9 anos, já estava mexendo no meu notebook. A Melissa, de 7, abriu minha geladeira. Os gêmeos de 5 anos começaram a pular no sofá. E a Isabela, de 3, começou a chorar. Meu coração disparou. Eu peguei o celular e liguei para o meu pai. Caixa postal. Liguei para minha mãe. Caixa postal também. Liguei para o Marcelo, meu irmão. Chamada recusada. Liguei para Patrícia, minha irmã. Bloqueada. Eu estava bloqueada no WhatsApp dela. "Gente, calma, deixa a tia pensar aqui." Eu falei, mas ninguém estava nem aí. A Melissa abriu um pote de sorvete que eu tinha guardado para comer assistindo filme no Natal. O Brian ligou minha TV na altura máxima. Os gêmeos derrubaram os enfeites da árvore. Eu respirei fundo e abri o Instagram. Primeira coisa que apareceu: stories da minha mãe. Ela estava num resort. Não era qualquer resort, não. Era aqueles lugares de rico, sabe? Piscina infinita, drink na mão, meu pai do lado dela sorrindo feito bobo. A legenda: "Finalmente férias merecidas." Finalmente? Merecidas? Minha mãe tinha me ligado na semana passada dizendo que ia fazer Natal em casa, que ia ser Natal em família. Eu até tinha comprado presente para todo mundo. Gastei R$ 1.200 em presentes. Eu passei pro próximo story. Meu pai brindando. Outro story. Minha mãe na beira da piscina. Mais um. Os 2 no restaurante do resort comendo lagosta. Lagosta. Enquanto eu estava aqui com 5 crianças gritando na minha sala. "Tia, eu quero macarrão!" A Melissa gritou. "Tia, cadê o controle do videogame?" O Brian perguntou. "Tia, o Gabriel me bateu." O Gustavo chorou. "Eu nem tenho videogame. Meu apartamento não foi feito para receber 5 crianças. É um apartamento de 45 metros quadrados, um quarto só. Como é que eu ia colocar 5 crianças para dormir aqui?" Eu tentei ligar de novo. Todos os números. Caixa postal, bloqueada, recusada. Foi aí que caiu a ficha. Eles tinham planejado isso. Eu voltei pro Instagram e fui olhar os stories com mais atenção. Minha mãe tinha postado o primeiro lá para as 4 horas da tarde. Quer dizer que eles já tinham saído de manhã, provavelmente pegaram voo pro Nordeste, porque eu reconheci aquela piscina. Era um resort na Bahia que custa uns R$ 5.000 a diária. R$ 5.000. A diária. E eles iam ficar quantos dias? Eu fui no Google e procurei o nome do resort que estava marcado na localização do story. Pacote mínimo, 7 diárias. R$ 35.000. Só a hospedagem. Sem contar passagem, sem contar bebida, sem contar nada. Meus pais tinham R$ 35.000 para gastar num resort. Mas quando eu pedi ajuda com o aluguel mês passado porque tive um problema no carro e gastei R$ 2.800 no conserto, minha mãe disse que estava apertado e não podia me ajudar. Estava apertado. A Isabela começou a chorar mais alto. Eu peguei ela no colo e tentei acalmar, mas ela queria a mãe. Óbvio que ela queria a mãe. Ela tinha 3 anos e estava num lugar estranho com uma tia que ela via tipo 3 vezes por ano. "Tia, tem alguma coisa para comer?" O Brian perguntou de novo. Eu nem tinha comprado comida. Eu ia passar o Natal sozinha. Tinha planejado pedir uma pizza e assistir filme. Minha geladeira tinha ovo, presunto, queijo e aquele pote de sorvete que a Melissa já tinha praticamente acabado. Eram 7h30 da noite, véspera da véspera de Natal. Todos os mercados grandes já tinham fechado. Eu ia ter que descer no mercadinho da esquina que cobra o triplo do preço e comprar comida para 5 crianças.
5 crianças que não eram minhas. 5 crianças que os pais simplesmente jogaram aqui e sumiram. Eu coloquei a Isabela no sofá, peguei minha bolsa e olhei para aquele caos na minha sala. A árvore de Natal que eu tinha passado 2 horas montando estava torta. Tinha bola de Natal pelo chão. Tinha sorvete derretendo na mesa de centro. E eu tinha zero, absolutamente zero ideia de quando alguém ia vir buscar essas crianças. Porque o semana que vem da Jéssica podia significar qualquer coisa. Eu voltei do mercadinho 1 hora depois com 6 sacolas e R$ 340 a menos na conta. Comprei miojo, pão, leite, achocolatado, biscoito, suco de caixinha e um monte de besteira que criança gosta. Quando abri a porta do apartamento, o cheiro me atingiu tipo um soco. Alguém tinha vomitado. Tia, a Isabela vomitou no sofá. O Brian falou super tranquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu sofá. O sofá que eu tinha comprado fazia 4 meses. R$ 2.000 parcelados em 10 vezes no cartão. Tinha vômito de sorvete misturado com salgadinho por todo o assento. Eu fechei os olhos e contei até 10. Depois, até 20. Depois eu desisti de contar e fui buscar pano de chão, detergente e um balde. Eram 9 horas da noite quando eu consegui limpar tudo, dar banho nas 5 crianças, fazer miojo para todo mundo e botar eles para dormir. Botei os 3 maiores no meu quarto, na minha cama. Os gêmeos fizeram uma cama improvisada na sala, com cobertor e almofada do sofá. A Isabela não quis dormir de jeito nenhum sem a mãe, então eu fiquei 2 horas cantando musiquinha até ela apagar no meu colo. Quando finalmente todo mundo dormiu, era meia-noite. Eu me joguei no sofá ainda úmido de detergente e peguei meu celular. Tentei ligar de novo. Nada. Todos os números desligados ou bloqueados. Foi aí que eu lembrei. Semana passada, minha mãe tinha me pedido ajuda para fazer backup do celular dela no computador dela. Ela queria guardar as fotos porque estava com a memória cheia. Eu fiz o backup e configurei para sincronizar automático na nuvem. E eu tinha a senha da conta dela. Eu abri o navegador e entrei na conta de nuvem da minha mãe. Demorou uns 5 minutos para carregar, mas quando carregou, estava tudo ali. Fotos, contatos, mensagens do WhatsApp. Eu cliquei na pasta de backup do WhatsApp e comecei a ler. Primeira coisa que eu vi. Um grupo chamado Natal Sem a Chata. Sem a Chata. Eu cliquei. Minha mãe, meu pai, Marcelo, Patrícia, Jéssica e o marido da Patrícia. Todo mundo menos eu. A primeira mensagem era do dia 1º de outubro. 3 meses atrás. Márcia, minha mãe. Gente, fechei o resort. 10 dias na Bahia, saímos dia 23 de dezembro. 45 mil no total, vou dividir entre nós. R$ 45.000. Não era só hospedagem, era tudo. E ela tinha fechado em outubro. Marcelo. Perfeito. E a Paula? Márcia. A Paula fica com as crianças, ué. Ela não tem nada para fazer mesmo no Natal. Patrícia. KKK, verdade. Ela vai ficar em casa assistindo filme igual todo ano. Jéssica. Ela não vai topar, Márcia. Márcia. Ela vai sim. É só a gente não avisar. Deixa as crianças lá e pronto. Ela não vai abandonar os sobrinhos. Roberto. Meu pai. Será que não é meio pesado? Márcia. Pesado é eu ter que aturar ela, reclamando de estar sozinha no Natal. Ano passado ela ficou chorando que ninguém fica com ela. Agora ela vai ter companhia de sobra. KKKK. Eu parei de ler. Minha visão ficou embaçada. Eu precisei respirar fundo umas 10 vezes para não gritar e acordar as crianças. Eles tinham planejado isso. Há 3 meses. E minha mãe tinha certeza, absoluta certeza, que eu ia aceitar porque eu sempre aceitava. Porque eu sempre dizia sim. Porque eu nunca reclamava. Porque eu era a chata da família que não tinha nada melhor para fazer. Eu continuei lendo. Marcelo, dia 15 de dezembro. E se ela descobrir? Márcia, ela não vai descobrir nada. A gente tira do grupo familiar normal e cria esse aqui. Dia 23 a gente some e pronto. Patrícia. Genial, mãe. Ela merece um pouco de responsabilidade mesmo. Vive só pensando nela. Pensando em mim? Eu pensando em mim?
Eu que trabalhava 10 horas por dia num emprego que pagava mal só para manter um apartamento minúsculo? Eu que sempre levava presente em aniversário de todo mundo? Eu que tinha emprestado R$ 2.000 para Patrícia ano passado e nunca tinha visto a cor desse dinheiro de volta? Eu estava pensando em mim? Jéssica, dia 20 de dezembro. Gente, só confirmando, eu jogo as crianças lá dia 23 às 7 da noite e falo que é só uns dias? Márcia, isso. Não dá detalhes. Se ela perguntar, fala que a gente combinou. Ela não vai ter coragem de deixar as crianças sem supervisão. Marcelo. Perfeito. Finalmente vamos ter um Natal em paz. Um Natal em paz. Sem mim. Eu fechei o navegador porque se eu continuasse lendo, ia quebrar o celular na parede. Meu corpo inteiro estava tremendo. Não era só raiva. Era uma mistura de raiva com humilhação, com tristeza, com uma vontade absurda de sumir desse planeta. Eles tinham planejado me tirar do Natal da família. Não, pera. Eles tinham planejado me usar como babá gratuita, enquanto eles curtiam R$ 45.000 de resort de luxo. E tinham criado um grupo chamado Natal Sem a Chata. A chata era eu. Eu tinha 32 anos. Eu pagava minhas contas. Eu não pedia favor para ninguém, a não ser quando estava realmente desesperada. Eu não me metia na vida de ninguém. Eu ia nas festas de família, levava presente, ajudava a lavar louça, brincava com os sobrinhos. E para eles, eu era a chata. Eu olhei para o sofá onde os gêmeos dormiam, para as sacolas de mercado ainda jogadas no chão, para o vômito que tinha manchado meu sofá novo, para o meu apartamento que parecia uma zona de guerra. E eu pensei, quando é que eu virei a capacho dessa família? Foi aí que o Brian acordou. Tia, eu tô com sede. Eu levantei, peguei um copo d'água, dei para ele. Ele bebeu e voltou pro quarto. Eram 2 da manhã do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E eu estava sozinha num apartamento com 5 crianças que não eram minhas, enquanto minha família inteira comemorava ter se livrado de mim. Eu não dormi. Como é que eu ia dormir? Fiquei ali no sofá, olhando para o teto, pensando em tudo. Pensando em todas as vezes que eu disse sim. Em todas as vezes que eu cancelei meus planos para ajudar alguém da família. Em todas as vezes que eu engoli comentários maldosos nas festas. A Paula ainda tá solteira, coitada. A Paula não quis ter filhos, que pena. A Paula mora sozinha. Deve ser triste. Como se eu fosse um fracasso por ter escolhido focar na minha carreira. Como se eu fosse menos que eles por não ter casado com o primeiro que apareceu. Às 6 da manhã, as crianças acordaram. Todas, ao mesmo tempo. E o caos começou de novo. O Brian queria assistir TV, mas o Gabriel também queria, e eles começaram a brigar. A Melissa derramou suco no chão. A Isabela chorava sem parar. O Gustavo quebrou um vaso que estava na estante. Um vaso que custou R$ 300. R$ 300 que eu não tinha para repor porque tinha acabado de gastar 340 no mercado para alimentar os filhos dos outros. Foi sem querer, tia, o Gustavo falou, olhando para os cacos no chão. Eu respirei fundo. Tudo bem, acidentes acontecem. Mas não estava tudo bem. Nada estava tudo bem. Eu passei o dia inteiro tentando manter as 5 crianças vivas e felizes. Fiz almoço, limpei bagunça, separei briga, troquei fralda da Isabela, coloquei todo mundo para ver filme. Fiz pipoca, limpei pipoca do chão, fiz janta, dei banho em todo mundo de novo. Quando deu 8 horas da noite, eu estava exausta. Exausta, tipo, eu nunca tinha ficado na vida. E aí a Melissa falou, tia, amanhã é Natal. Cadê os presentes? Presentes. Eu tinha comprado presentes para todo mundo da família, mas estava tudo guardado no armário. Presentes para gente que tinha me usado. Amanhã a gente vê isso, eu falei. Mas a mamãe disse que ia ter presente, ela insistiu. A mamãe, a Patrícia, que estava num resort gastando dinheiro que não me emprestou quando eu precisei. A gente vai dar um jeito, eu prometi. Mas eu não ia dar jeito nenhum. Eu não ia gastar mais um centavo com essa família. Eu botei todo mundo para dormir de novo. A Isabela chorou menos dessa vez, mas ainda demorou 1 hora até ela apagar. Quando finalmente o silêncio voltou, eu peguei meu celular. Entrei de novo no backup do WhatsApp da minha mãe. Tinha mensagem nova no grupo Natal Sem a Chata.
Patrícia, 8 horas da noite. Gente, será que a Paula tá dando conta? Márcia. Claro que tá. Ela não tem escolha, kkk. Marcelo. Se tivesse problema, ela ia ligar. Jéssica. Ela deve estar ligando sim, mas bloqueei ela aqui. Márcia. Bloqueei também. Roberto bloqueou? Roberto. Bloqueei. Patrícia. Amanhã é Natal. Vou postar foto aqui com as crianças para ela ver que a gente tá curtindo kkkk. Márcia. Boa, ela merece sofrer um pouco. Quem mandou ser tão egoísta a vida toda? Egoísta. Eu era egoísta. Eu fechei o celular e olhei para o meu apartamento destruído. Para o sofá manchado, para os brinquedos espalhados, para as crianças dormindo no meu quarto, na minha cama, enquanto eu ia ter que dormir no sofá de novo. E foi nesse momento que eu tive a ideia. A melhor ideia da minha vida. 2 da manhã do dia 25 de dezembro. Natal. Eu levantei do sofá e fui até o quarto. Peguei a mochila que eu tinha usado na última viagem e comecei a colocar coisas dentro. Roupas das crianças, escova de dente, fralda da Isabela, uns brinquedos que eles tinham trazido. Depois fui na cozinha e separei biscoito, suco de caixinha, frutas, pão e queijo. Coloquei tudo numa sacola. Acordei o Brian primeiro. Brian, acorda, a gente vai dar um passeio. Que passeio, tia? Tá escuro. É surpresa. Acorda seus irmãos. Levou meia hora para acordar todo mundo, vestir, pentear cabelo. A Isabela chorava, mas eu disse que ia ver a vovó. A vovó? A vovó tá viajando, a Melissa falou. A casa da vovó não tá viajando, eu respondi. Pedi Uber. Um Uber XL que coubesse todo mundo. Deu R$ 43 da minha casa até a casa dos meus pais. Meus pais moram num condomínio fechado. Eu tinha a chave e a senha do portão. O guarda estava dormindo na guarita. Entrei direto. A casa estava escura, vazia e silenciosa. Eu abri a porta e acendi a luz da sala. A árvore de Natal dele estava montada, linda, cheia de enfeites caros. Embaixo não tinha nenhum presente. Óbvio. Eles tinham levado tudo pro resort. Eu espalhei os cobertores no chão, na frente da árvore. Fiz tipo uma caminha grande. Botei as 5 crianças ali, bem juntinhas. Deixei a sacola com comida e água do lado. Tia, a gente vai dormir aqui? O Brian perguntou. Só por hoje. A vovó chega logo logo. Era mentira. Mas era Natal, e eu já tinha mentido tanto nessa vida que mais uma não ia fazer diferença. Eu peguei um papel e uma caneta que estavam na mesa do escritório do meu pai. Escrevi: Queridos pais, se eu sou babá grátis, então a casa de vocês é creche grátis. As crianças estão seguras, alimentadas e confortáveis. Tem comida na sacola, tem água, tem cobertor. Não tentem me ligar. Não tentem ir no meu apartamento. Eu troquei a fechadura. Vocês queriam um Natal sem a chata? Conseguiram. Feliz Natal, Paula PS. A viagem de R$ 45.000 deve ter valido a pena. Espero que a lagosta estivesse boa. Coloquei o papel em cima da mesa da sala, bem visível. Olhei para as 5 crianças dormindo ali, inocentes, sem entender nada. Por um segundo, eu senti um aperto no peito. Mas aí eu lembrei do grupo Natal Sem a Chata. Lembrei da minha mãe rindo de mim. Lembrei dos meus irmãos me chamando de egoísta. Lembrei do meu sofá vomitado, do vaso quebrado. Dos R$ 340 gastos, das 2 noites sem dormir. O aperto passou. Eu saí da casa, tranquei a porta e peguei outro Uber de volta para o meu apartamento. Eram 4h15 da manhã quando eu cheguei em casa. Liguei para o chaveiro 24 horas que eu tinha achado no Google. Ele chegou às 5. Trocou a fechadura do meu apartamento em 40 minutos. R$ 200. Às 6 da manhã eu bloqueei todo mundo. Mãe, pai, irmão, irmã, cunhada, cunhado. Todos. Às 6h30 eu deitei no meu sofá limpo, no meu apartamento silencioso, e dormi. Eu acordei meio-dia. Tinha 240 mensagens no WhatsApp de números desconhecidos. Primos, tios, tias, avó. Todo mundo me xingando. Como você pôde fazer isso?
Você é uma irresponsável. Você abandonou crianças. Sua mãe tá passando mal. Eu não respondi nenhuma mensagem. Fui na cozinha, fiz um café, sentei na mesa e abri o Instagram. Tinha a história nova da minha mãe. Um vídeo dela chorando. Gente, aconteceu uma coisa horrível. Minha filha abandonou meus netos na minha casa. Estamos voltando para São Paulo agora. Por favor, orem pela nossa família. Abandonou. Eu abandonei. Eu que fui largada com 5 crianças sem aviso prévio. Mas eu o abandonei. Bloqueei ela no Instagram também. Fui no Facebook. Minha mãe tinha feito um post público. Com o coração partido, venho compartilhar que minha filha mais nova cometeu um ato impensável na madrugada de Natal. Ela deixou 5 crianças sozinhas na nossa casa. Felizmente estamos voltando mais cedo da nossa viagem porque houve um problema no resort, um surto de intoxicação alimentar. Agradeço a Deus por termos chegado a tempo. Peço orações pela nossa Paula, que claramente está passando por um momento difícil. Momento difícil. Ela não contou que tinha me usado de babá. Ela não contou do grupo Natal Sem a Chata. Ela não contou dos 45 mil reais. Ela só me pintou como louca. Bloqueei no Facebook. Bloqueei em tudo. Às 2 da tarde, alguém bateu na porta do meu apartamento. Eu olhei pelo olho mágico. Era Marcelo e Patrícia. Paula, abre essa porta! Marcelo gritava. Não abri. Paula, você tá bem? A gente só quer conversar. Patrícia tentava parecer calma, mas a voz dela estava trêmula de raiva. Não respondi. Eles ficaram ali uns 20 minutos batendo e gritando até o vizinho do apartamento do lado ameaçar chamar a polícia. Foram embora. Às 4 da tarde, a minha mãe apareceu no prédio. O porteiro me ligou. Dona Paula, sua mãe tá aqui embaixo. Não deixa ela subir, por favor. Ela não é bem-vinda. Mas ela tá chorando. Ela é boa atriz. Não deixa ela subir. Silêncio do outro lado. Tá bem, Dona Paula? Minha mãe ficou meia hora na portaria. Eu assisti tudo pela câmera do interfone. Ela chorava, ela gritava, ela dizia que eu tinha ficado louca, que eu precisava de ajuda. Ela não subiu. Passou o dia 25. Passou o 26. O 27. Todo dia tinha mensagem de número diferente tentando me convencer a conversar. Eu não conversava. Minha avó conseguiu meu número do trabalho e me ligou no dia 28. Eu atendi porque minha avó nunca foi de falsidade. Paula, o que aconteceu? A senhora quer a versão deles ou quer a verdade? Silêncio. A verdade, ela disse. Eu contei tudo. Do grupo no WhatsApp. Dos 45 mil reais. De eu ser a chata. Das crianças jogadas no meu apartamento. Do sofá vomitado. Do vaso quebrado. De dormir 2 noites no sofá. Quando eu terminei, minha avó suspirou. Eu sempre soube que a Márcia era difícil, mas isso passou dos limites. A senhora não vai me julgar? Te julgar? Filha, você fez o que tinha que fazer. Ninguém merece ser usado desse jeito. Eu chorei. Pela primeira vez em 3 dias, eu chorei. Obrigada, vó. Só tome cuidado. Sua mãe tá espalhando que você ficou louca, que abandonou crianças. O povo tá acreditando. Eu sei, eu vi. Você quer que eu conte a verdade para a família? Eu pensei por um segundo. Não. Deixa eles acreditarem no que quiserem. Eu não preciso mais dessa família. E eu realmente não precisava. Dia 31 de dezembro, Ano Novo. Eu acordei cedo, limpei meu apartamento, fui no mercado, comprei comida japonesa, cara, vinho bom, chocolate importado. Gastei 500 reais só em comida. Comida para mim. Às 8 da noite, eu montei uma mesinha na varanda do meu apartamento. Coloquei o vinho, a comida, acendi uma vela que eu tinha ganhado de amiga secreta no trabalho. Às 9, eu comecei a comer. Devagar, saboreando cada pedaço de sushi, cada gole de vinho. Tinha mensagens no meu celular. Dezenas. Minhas primas pedindo para eu reconsiderar. Meus tios dizendo que família é para sempre. Minha mãe implorando para eu atender. Eu não respondi nenhuma. Às 11h30, eu peguei o celular e entrei nas configurações. Excluí o backup da conta da minha mãe. Apaguei todas as provas.
Mudei todas as minhas senhas. Meia-noite. Fogos estourando lá fora. Ano novo. Eu brinquei sozinha. Pra mim mesma. Feliz ano novo, Paula. Você merece. E pela primeira vez em 32 anos, eu acreditei nisso. Dia 2 de janeiro. Voltei pro trabalho. Tinha uma mensagem da minha mãe no LinkedIn. O único lugar que ela conseguiu me achar. Paula, por favor. A família inteira tá sofrendo. Seus irmãos não tão falando comigo. Tudo isso é culpa sua. Culpa minha. Óbvio que era culpa minha. Eu bloqueei ela no LinkedIn também. E segui com a minha vida. Vida sem grupo de Natal sem a chata. Vida sem ser capacho. Vida sem ser a tia babá grátis. Só a minha vida. Silenciosa, pequena e finalmente minha. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que família não é quem divide sangue com você. Família é quem te respeita. E respeito não se implora, não se negocia, não se aceita migalha. Respeito se impõe. E se você tem que se afastar de todo mundo para ser respeitada, então que se afaste mesmo, porque solidão escolhida é muito melhor que companhia que te humilha. E vocês, já passaram por algo parecido? Já foram usados pela família? Conta aqui nos comentários, porque eu tô curiosa para saber se tem mais gente que precisou dar o troco que eu dei.